Série Mensagens Rápida. Senhor, de tantas maravilhas, te entrego a minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo a luz da salvação. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Olha para o pastor, veja só a situação deste homem. Ele já estava totalmente possesso por esses demônios, vivendo um isolamento de desespero, de autodestruição. E isso acontece nos dias de hoje. Pessoas que estão possessas com espíritos malignos. Por isso que acontece até muitos suicídios. Pode ver, uma pessoa, antes de cometer suicídio, a primeira coisa que ele começa a se isolar das pessoas. Ele já não tem mais o convívio com a família, ele não se afasta dos amigos, ele não sai para lugar nenhum. Nem para as festas não vai mais. Ele prefere se isolar, ficar no seu quarto trancado. Então é uma pessoa que tem justamente sendo possessa por espíritos malignos. E o que o Satanás quer fazer é isso. Ele quer fazer como ele fez com esse rapaz aqui de Gadareno. Fazer com que ele viva um isolamento desesperadamente, ficar preso nas correntes, ficar sendo escravo dele. E é isso que ele faz, é isso que ele está fazendo lá fora. Mas por que o pastor está falando justamente isso daqui para lá fora? Para que quando você está aqui dentro, você vai ter que estar esperando essas pessoas quando Jesus trazer para dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém. O pastor está pregando já pensando que já vai vir. Mas nós temos que estar preparados para isso. Você precisa estar preparado e entender espiritualmente que aquela pessoa que está vindo, ela precisa de uma ajuda espiritual. Praticamente eu ensino aqui, pastor. Uma ajuda espiritual. Então você tem que estar preparado. Um trabalho desse não cabe somente ao pastor, só aos obreiros. Pode acontecer no teu trabalho, pode acontecer dentro da tua casa, dentro da sua casa, irmãos. Pode acontecer coisa dentro da tua casa que não vai nem dar tempo de você chamar o pastor da tua casa. Você vai ter que resolver o assunto. Mas para mim entender este lado, primeiro eu tenho que resolver o meu lado, resolver o meu assunto primeiro, para depois eu resolver o assunto dos outros. Estão compreendendo? Quem está compreendendo aqui? Eu tenho que estar preparado para isso. Quando Jesus desceu do barco, aí eu fui pensando, mas Mateus fala de 2, Lucas fala de 2, Marcos fala de 1. Então Jesus, a gente vai ver aqui mais para frente, ele já sai do barco expulsando o demônio. Espírito imundo sai. Mas o primeiro que estava por ali, não era onde ele saiu, mas ficou um ainda, que é esse daqui, que era o mais possesso. Mais possesso é esse aqui. Por isso que eu falo, irmão, o mundo espiritual, ele é perigoso também. Se nós olhássemos assim, digamos assim, eu falo, como eu tinha falado esses tempos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para ver mesmo o mundo espiritual, nós saímos por essa rua, pelas praças, pelo centro, tudo picando demônios.
Quem acha que o demônio está no inferno? Quem acha? Hã? O demônio não está no inferno. Ele não está lá. Quem está no inferno é somente almas, pessoas que não foram no inferno por causa de seus pecados também, mas foram no inferno porque rejeitou a cruz. Foi no inferno porque rejeitou a palavra. Mas lá não tem nenhum demônio. E esse registro está ali, quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. O rico e o Lázaro. E o cidadão lá, ele não fala, estou sendo atormentado pelos demônios que estão aqui. Ele fala, estou sendo atormentado por fogo, por chamas. Aí tem gente que fala, Satanás é o príncipe do inferno. Lá ele tem um trono grande, ele senta e fica dando ódio para os demônios. Não. Ele tem medo de ir para lá. Vai ler aqui. Ele tem medo. Ele tem medo porque o pior do demônio, o medo dele, não é nem o inferno, é um lago de fogo e enxofre, aonde vai o inferno para lá também. Então veja como que é o espiritual, irmãos. Nós somos crentes. E como os crentes, somos o sal da terra. E quando uma pessoa sabe que você é crente, e ela estiver passando por algum problema, ela vai te procurar por uma oração, para uma conversa. E nós temos que passar a confiança, e nós temos que passar não somente a confiança, e ter pé firme naquilo que a gente vai falar. E é isso que o mundo espera. Que nós seja um batalhão de exército em nome de Jesus, ir lá para fora e peitar o demônio e tirar as almas que estão que nem esse homem aqui, preso em grilhões, morando em sepulcros, em cemitério. Aqui deu para ver que ele nem estava morando mais com a família. De tão possesso que ele estava, que ele teve que sair do meio da família. Eu falo sobre possessão porque eu passei por isso. Quando uma pessoa, ele sabe que ele está sendo possesso. Ele mesmo começa a se colocar como uma pessoa perigosa, até de ficar de dentro da casa. Uma possessão demoníaca, irmãos, é como se fosse uma droga chamada chá de cogumelo. Quem já tomou chá de cogumelo no passado? Ninguém, né? Então eu usava muito isso daí. Se bebia aquela droga, na hora não acontecia nada. Mas é 48 horas de chapada. Então, uma hora vinha, uma hora parava. Uma hora vinha, uma hora parava. Até se completar os 48 horas. E quando encerra, irmãos, aí que vem o desespero. Porque quando batia a chapa do chá dos cogumelos, aí vem um peso na cabeça dizendo: o que será que eu fiz lá atrás? Será que eu matei? Será que eu roubei? Será que eu fiz algo? E o diabo, ele faz isso. E ele faz isso. Ele prende a pessoa ali. Ele mete as correntes na pessoa ali. E a pessoa começa a viver essa autodestruição na vida dela. E mesmo dentro das igrejas, tem muitos crentes assim, infelizmente, dentro das igrejas. Por experiência própria, eu já vi isso muito, irmãos. Muito. Por isso que o meu ministério, ele é realmente um ministério de cura e libertação, meu e da minha esposa.